casa. Muito bem-vindas e bem-vindos à nossa palestra. Hoje, Mônica, Claro e eu, Flávia, vamos falar um pouquinho sobre a arte sagrada tibetana, que é esse departamento de arte e arquitetura sagrada, é uma parte do nosso mandala aqui de departamentos dentro do Centro Nyingma de Budismo Tibetano. Então, tem a parte, a pétala da educação, tem a pétala da editora, tem a pétala da lojinha que temos aqui no centro. Então, e nós agora estamos como liderando a pétala de arte sagrada tibetana. E hoje a gente queria então falar um pouquinho para vocês sobre esse nosso trabalho aqui, dizer que nós trabalhamos com muitos projetos já há bastante tempo, vocês vão ver aqui, e também essencialmente com voluntárias. Na verdade, nós todos que trabalhamos, todas e todos que trabalhamos aqui no centro, somos alunas, né, aqui, e também somos professoras, trabalhamos nos projetos de arte. Então, e particularmente o projeto de arte, atualmente eu acho que é o que tem mais voluntário trabalhando, sim, né? Sim. Então, a Vera, que está aqui presente também, eu acho que também o pessoal de casa está vendo também. Verinha também faz parte, é coordenadora dos projetos de Tsatsas. E diretora também, pertence da pétala de diretoria financeira, né? Diretoria financeira. Então, a proposta nossa hoje é falar um pouco sobre os novos projetos e os processos criativos na arte sagrada do Centro Nyingma de Budismo Tibetano, nosso centro. Nós somos, como para quem não conhece ainda sobre nós, somos um centro de budismo tibetano, né? Nosso lama-chefe, que é o Tartan Tulku, ele está representando, aqui tem uma foto dele, vários locais aqui na casa temos fotos dele. Ele é um lama que foi formado, nascido, e toda a educação dele formal foi no Tibete ainda, e então ainda quando tiver pré-invasão chinesa, né? Então todos os professores dele foram professores tradicionais tibetanos, e ele só saiu de lá no final da década de 1950 com a invasão chinesa, onde foram destruídos monastérios, bibliotecas queimadas, muita gente infelizmente morreu, e foram tempos muito difíceis, né, lá naquela época. E ele saiu, foi para a Índia e depois se estabeleceu aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, particularmente. E a gente vai falar um pouquinho também sobre todo esse processo dele, de como ele trouxe para nós a arte tibetana. E aí a gente destacou uma fala dele, que é a seguinte, a gente pode ler ali no slide: desses lugares onde a comunidade budista floresceu, a arte sagrada, com a habilidade de comunicar-se diretamente com o coração e os sentidos, tornou-se um complemento poderoso aos ensinamentos escritos. Né? Então isso a gente queria trazer para vocês, que a arte sagrada tibetana, ela fala diretamente ao coração e aos sentidos. Na verdade, toda a arte, né, mesmo a nossa arte ocidental também, mas vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença
da arte que a gente está falando sagrada, porque é sagrada budista, né? O Tibete é um país, era, né, essencialmente budista, era governado tanto o líder religioso e o líder também do governo era o Dalai Lama, né, antes da invasão. Então é um país assim profundamente budista, né? Mas isso não vem ao caso agora na nossa palestra. A gente pode ser uma outra palestra. Bom, então a gente começa falando um pouquinho da arte nos centros Nyingma. Quando a gente fala centros Nyingma, são os centros que são liderados pelo Tartan Tuku. Tem centro aqui no Rio, tem centro em São Paulo, temos um centro também agora em Porto Alegre, e temos também centros não só lá na Alemanha, temos na Alemanha, na Holanda, e também lá nos Estados Unidos, né, onde ele mora, tem na Califórnia e outros locais. E tem alguns grupos em outros países, quer dizer, nós somos assim, estamos espalhados em vários locais do mundo. Felizmente aqui no Brasil a gente está bastante florescido, né? Temos 3 lugares. Então o Tartan Tuku, desde que ele chegou no Ocidente em 1969, nosso lama-chefe, ele tem orientado artistas e artesãos dos centros Nyingma a expressar as formas artísticas tradicionais tibetanas numa grande variedade de materiais. Os artistas que se engajaram a trabalhar com arte sagrada tibetana encontraram uma nova visão de processo criativo, o que desafiou muito sua paciência e flexibilidade, como também as suas habilidades artísticas. Então, isso que a gente queria destacar, né? Porque essa é uma forma de trabalhar diferente, né? Então ele introduziu uma nova visão desse processo criativo e, claro, como tudo o que é novo, né, desafiou esses aspectos de paciência, flexibilidade e as habilidades artísticas dos artistas ocidentais, né? A gente está falando disso. A tradição tibetana desenvolveu uma ciência sofisticada de trabalhar com energias sutis da natureza. Aí a gente já começa a perceber um pouquinho da diferença que tem entre a arte tibetana e a arte ocidental. Rodas de prece, bandeiras de prece, satsas e stupas, para citar alguns tipos de produtos, não é produtos, assim, de obras da arte tibetana. Rodas de prece, quem está aqui já viu ele fora, um manual, né? Dentro daquele cilindro tem um rolo de papel enorme. A gente tem um modelo. Tem essa aqui. Temos aqui na sala uma representante, a maior que nós temos. E dentro tem escrito mantras bem pequenininhos, ou seja, tem milhões de mantras escritos, milhões mesmo. E à medida que rodam esses mantras e o que eles evocam está sendo espalhado pelo espaço, na intenção de beneficiar todos os seres, né? A intenção da roda de prece é essa. As bandeiras de prece, aqui dentro não temos, mas lá fora vocês viram bastantes, que são tecidos estampados com preces, com figuras, né? E sempre também nessa intenção de que o vento batendo nas bandeiras, o sol, a água das chuvas espalhem as bênçãos e as preces e a energia positiva e de cura que tem escrito nelas e atinjam todos os seres. As satsas, que são essas pequenas esculturas, temos uns exemplos aqui, feitas em argila, tradicionalmente feitas em argila, mas também hoje em dia se faz muito em gesso, que também são representações que também são, a intenção delas é de
trazer equilíbrio, harmonia para o ambiente. Elas podem estar no altar e podem também ser enterradas. E as estupas, que nós temos aqui duas grandes estupas, que são, é dito que as estupas são a representação da mente iluminada do Buda. E dentro dela também ela é empoderada com muitas relíquias de grandes mestres e com preces, bandeiras e bastante empoderamento, né? Então, todas essas representações que são diferentes para nós, elas interagem com as energias naturais, estimulando o equilíbrio e harmonia, que promovem energia positiva e protegem contra catástrofes naturais. O Rinpoche, desde que ele começou a fazer as bandeiras, desenhar, porque ele que desenha as bandeiras, que projeta, ele tem dedicado as bandeiras a cada, como ele fala aqui, protegendo, a intenção é sempre de proteção, de equilíbrio. Então, principalmente quando há grandes catástrofes naturais, ele sempre, até de uma forma fazendo uma previsão do que vai acontecer, a gente pode falar isso, ele já desenha um tipo de bandeira e aí são as bandeiras que a gente faz durante o período. Nos últimos anos ele tem feito anualmente bandeiras dedicadas ao alívio do sofrimento das pessoas atingidas pela Covid. Esse ano também ele fez, a gente vai receber muita bandeira com desenhos e com preces dedicadas ao fim das guerras e todo esse desequilíbrio ambiental e de clima e tudo que a gente está vivendo, né? Então ele é muito preocupado com isso sempre. Então a intenção das bandeiras é sempre essa e direcionada para os eventos que estão acontecendo nos tempos em que estamos vivendo, né? Então, como a gente falou, são peças que podem nos parecer comuns, né, para nós ocidentais, mas a gente sabe que as tradições antigas que passaram pela Índia, pelo Tibete e por outras regiões da Ásia, principalmente os países budistas, né, comprovam o poder especial das formas e cores e a eficácia das preces. Então, a abordagem tibetana de arte é bem diferente da do Ocidente, que valoriza a expressão individual e tem um estilo fortemente personalizado. A gente pode dizer isso, a nossa arte ocidental ela é muito personalizada, né? A gente conhece muito os trabalhos pelo nome, né, dos grandes mestres, Leonardo da Vinci, Picasso, né? A gente sempre tem uma coisa mais personalizada. Diferentemente da arte decorativa ou da arte que transmite uma mensagem pessoal, a arte sagrada tibetana expressa a natureza da consciência humana através da proporção, da cor e simbolismo. Essas formas servem como um mapa que revela o embasamento da mente, promovendo o entendimento de emoções, pensamentos e imaginação mental, conduzindo a uma visão mais iluminada. Então esse é um das características, né, da arte, sempre revelando o embasamento da mente e proporcionando um maior conhecimento e entendimento das emoções, dos pensamentos, da imaginação e clareando a nossa visão, né? Portanto, a arte budista segue exatamente regras iconográficas estabelecidas pelos ensinamentos budistas. Então, para conhecer essas regras, precisa-se de muitos anos de aprendizado, mesmo para os artistas tradicionais. Os artistas ocidentais, por não serem familiarizados com os princípios da arte sagrada tibetana, encontram muitas dificuldades em aprender essa disciplina.
Aí a gente vai dar um pulinho aqui e vai falar um pouco sobre os projetos que a gente tem elaborado, quer dizer, elaborado não exatamente, porque o Rinpoche, ele manda os projetos, ele nos pede para confeccionar, na verdade, acho que é a palavra realização. Realizar. Quer falar um pouquinho? Pode ser. Assim, trazendo um pouco, né, dessa visão, saindo do autocentrado, né, de uma postura do artista que manifesta uma intenção no seu trabalho, personalizado, como a gente colocou, a arte sagrada, ela traz o não conceitual. É uma coisa, um processo um pouco difícil para nós ocidentais, você sair desse conceitual, tentar se relacionar com o objeto ou, né, com a manifestação artística que se apresenta com os sentidos, né? Então é muito importante o seu corpo todo interagir com essas formas. Então isso faz parte de práticas, né? Também ao confeccionar, ao realizar essas peças, a gente também está praticando. É uma forma de você também se colocar numa meditação, num autoconhecimento, isso. E essa linha do tempo, ela traz assim, mostrando essas realizações, né? Essa corporificação de projetos que o nosso professor, Tartan Tupu, orienta. Então, todo esse processo é sob orientação, nós não criamos nada, não inventamos, então a gente segue, né, por projetos que ele desenha, ele designa. Agora vocês, né, vamos para bandeiras de prece, de mastro, e essas bandeiras são para alguma causa em especial, coisas que a gente também não entende, chegam, né, projetos que a gente não sabe porque depois a gente entende para o que foi. Então aqui a gente está percorrendo essa linha do tempo desde 95, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então a gente começou fazendo almofadas para meditação, malas, né, que é um processo de utilização de costura, né, essas almofadas que vocês estão utilizando, os chevrões que são parte dessas bandeiras de prece, as estupas de bronze, que também foi um projeto realizado, né, em 99, tancas, que são imagens, essas imagens que vocês estão vendo, que são muitas das vezes reproduções, mas também existem pinturas originais, e elas são vestidas, a gente chama vestida porque ela recebe todo esse corpo e essa moldura em tecido, um tecido brocado, num molde tradicional, seguindo escalas e medidas. Outras estupas que também foram realizadas e chegando nas bandeiras, que são os cavalos de vento, que são essas bandeiras que a gente realiza aqui na estamparia, aqui mesmo. Elas também foram criadas pelo Tartan Tupu e elas são então confeccionadas em tecido e costuradas, e todo o processo é realizado por voluntários. Então é muito importante também, todo esse processo ele passa por voluntários que não se acham também, que não têm habilidade, não têm, né, a possibilidade de desenvolver a costura, ou que seja habilidade com bronze, e você acaba, né, indo buscar então como realizar. Aprendendo, né? E descobrindo até aptidões que você achava que não tinha, né? Descobrindo que você tem e faz muito bem, uma coisa que muitas vezes já tivemos esse relato assim, de pessoas: não, eu desenho muito mal, eu não trabalho bem com as mãos, e começa a fazer e descobre que aquilo é um pré-conceito, né? Uma pré-avaliação que trazia consigo, e na hora que põe a mão na massa, né, vamos dizer assim, percebe que tem aptidão sim, e realiza trabalhos muito, muito bonitos, e que dá uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande.
dando continuidade, então, nessa linha, né? Ela está parando ali num determinado, a gente precisa fazer esse complemento, porque ela continua, a gente continua trabalhando. Então foram essas bandeirinhas para Botigaia, bandeiras da paz de Mutaba. Esse projeto Canjuco foi um projeto muito grande que envolveu muitos voluntários. São livros, né? Esses são livros do formato tibetano, que a gente até tem aqui também, depois quem quiser ver, que é um formato, esse formato em folhos. Em folhos, Eles são em folhos e envolvidos por um soltas. Tecido. Formato tradicional. Muito interessante esse trabalho. A gente fez mais de 100 mil livros desses aqui. Isso é um grande projeto que o nosso professor tem também, de enviar esses livros dessa formato tibetano para recompor as bibliotecas de lá que foram destruídas. Então, é uma missão muito especial da vida dele, essa recomposição dessas bibliotecas. E a gente teve a alegria de poder, em 2010, participar e fazer uma grande quantidade desses livros. Satsas também, as estátuas de Padmasambhava, pintura de símbolos sagrados, que foram feitos também no formato utilizando pedras naturais. Satsas de Padmasambhava, que também é um outro projeto que essas satsas elas são para os alunos especial. Sementes de Cura, que foi um projeto também envolvendo as satsas, mas voltado já também para a cura através da terra, né? Porque o que ele traz é que as satsas elas utilizam a terra como meio para a cura e as bandeiras o ar. Então todo esse movimento, né, dessa conexão com a natureza, como é importante. Esse projeto ele envolveu também plantios na Amazônia, em vários lugares no Brasil, e elas foram especialmente enterradas em pontos de necessidade. Isso também teve um recente que fizemos o ano passado, que foi enterrar em hospitais e em locais de muito sofrimento, principalmente também sofrimentos gerados pela Covid. Então, enterramos em hospitais aqui no Rio, em outros lugares assim, que particularmente tinha uma significância. O sofrimento tinha acontecido muito sofrimento nesses locais. E a Stupa da Vitória, em 2020, que ela foi também realizada durante a pandemia, foi também um desafio, todo mundo, né, assim, isolado, e como também construir uma estupa em bronze, que a gente tinha, era um outro modelo de construção. Que é essa de casa, a primeira ali é de bronze. Acho que é a primeira estupa de bronze no Brasil, eu acho que não tem nenhuma estupa em bronze no Brasil. Foi fundida aqui mesmo no Rio. Enfim, projetos grandiosos e diferentes, né? E nos trazem muita... A gente percebe, assim, consegue apreciar os efeitos, né, positivos desses símbolos. Bom, então, de novo, né, aqui a gente repete um pouco o que a gente falou. Esses projetos são os que a gente faz atualmente, né, os que estão em andamento, né? São as bandeiras da paz, que a gente chama essas bandeiras grandes, que a gente chama de bandeiras da paz. O Rinpoche está mandando agora em 2023 novos modelos desafiadores, porque agora elas vão ser impressas na frente e atrás, então já estamos aqui bolando como fazer, como costurá-las, como estampá-las. E é sempre um desafio, né, novo. Sempre tem um desafio, nunca é a mesma. Apesar da gente fazer bandeiras há bastante tempo, vocês viram ali na linha do tempo, mas cada ano é uma bandeira diferente, é uma forma diferente, a gente começa a pesquisar e consegue uma máquina diferente que ajuda a agilizar o processo. E o mais importante de tudo são os voluntários que
vem aqui trabalhar. Esse é o grande, eu acho que eu fico pensando assim, que eu acho que o Rinpoche, o que ele imagina também, sempre além desses simbolicamente os objetos serem importantes, mas também eles têm a mão dos praticantes, né, dos alunos, e isso modifica a vida da gente, né? A gente sabe que o valor, mas não é valor que eu queria falar, a importância, a mudança que faz quando a gente começa a se envolver num trabalho desses, né? Então aí temos a campanha Wantang, que é a campanha das bandeiras, os cavalos de vento a gente também está focando muito para terminar, a gente tem uns papéis ainda para imprimir, a gente imprime aqui numa máquina que está aqui no galpão aqui do lado, mas esse galpão vai virar um novo salão de meditação, então essa máquina vai ter que sair, a gente vai ter que... Também uma forma de empoderar, né, o espaço, o ambiente, porque a gente interage não só, né, com o nosso meio interno, mas com o externo também. Então, ativando, né, cada vez que a gente entra aqui, ativa as estupas e esse local onde está essa máquina da estamparia também sendo empoderada, né, esse ambiente pelas imagens das bandeiras e todo esse processo, esse movimento das pessoas que estão aqui também participando é muito importante. As sácias tradicionais, que elas são também colocadas em... Vocês podem observar. Tem várias. Aqui em cima, tá vendo? Essa prateleirinha. Que elas são também para proteção, né? Elas têm ali um mantra, elas têm um empoderamento interno, elas são uma mini estupa, vamos dizer assim. A Tsatsa de Padmasambhava, que também é uma imagem que também é realizada aqui, ela é confeccionada aqui no nosso centro, com voluntários. Essa Tsatsa da longevidade em argila é um projeto novo, né? A gente vai mostrar imagens um pouco mais à frente. Trabalhar também com argila é um projeto bem assim, né, interessante, a gente está muito animada com essa perspectiva da argila. E as estupas em argila, que são também, como essa forma que vocês têm aqui, essas duas estupas seriam estupas em argila. Elas teriam um formato menor e o projeto também de confecção em argila também está sendo um processo desafiador. A confecção de malas, que são esses que a gente usa também para contar, né, na prática. A costura, que ela pode acontecer de várias formas, aqui desde confecção de almofadas, de oas, de cortinas, de tancas. Então, as próprias bandeiras, elas precisam ser costuradas em um fio especial para poder pendurar, né? E o embelezamento das estupas, né? Porque toda a casa, todo o templo, ele precisa ser mantido, né, com pinturas, com símbolos. Então isso também é uma prática. E sempre numa intenção de embelezamento mesmo, né? Porque através da beleza nosso coração se abre, né? Isso é uma das práticas que a gente também aprendeu com o nosso professor. E aí, falando mais um pouquinho das sácias, né? As sácias que foram inicialmente introduzidas pelo Rinpoche eram pequenas imagens do Buda em argila. Assim, eram pequenas imagens do Buda em argila. Vocês podem ver aqui, por exemplo, essa aqui tem umas. Aqui, atualmente, fazemos as sácias de Padmasambhava, além dessas outras modelos tradicionais. Elas promovem equilíbrio natural e trazem bênçãos ao ambiente. Esse é o propósito delas. Enterradas no solo, elas ajudam a pacificar as energias da terra. Aqui mais um pouquinho do processo de confecção, pintura das sácias, né? O processo aqui também, quando a gente fez o plantio delas, a gente chama plantio, é o enterrar, né? Então a gente, em vez de falar enterrar
seria a palavra, mas a gente fala, a gente planta, né? Que são as sementes de cura que a gente chama. Que em alguns casos a gente realmente também plantou junto a árvores né, nativas, inclusive. Então é isso, né? A gente tem um benefício aí, sei lá, não sei que escala que a gente pode mencionar. Mas elas são dedicadas a todos os seres, né? Que todos os seres se beneficiem. Essa daqui do canto direito é a Taça de Padmasambhava, que foi um projeto grande que a gente fez esse ano também. Vários alunos, com certeza, muitos que estão em casa. Aqui nós também temos uma no nosso altar. E aí umas palavras do Rinpoche, que ele diz: muitas pessoas dizem que o nosso trabalho é muito cuidadoso e elaborado, mas sabemos que poderíamos melhorar em certos aspectos, com mais tempo e esforço. Mas, ao mesmo tempo, fazer esforços adicionais podem não ajudar as pessoas a apreciar a arte mais profundamente. Então, se o nosso trabalho leva ao Dharma ou, de alguma forma, ajuda e inspira os ocidentais, então ele é valioso. Então é isso que a gente, no final das contas, procura, né? É que inspire e ajude a todos os seres, mesmo nós ocidentais que não conhecemos muito dessa arte, né? E, então, alguns artistas têm trabalhado longo e intensamente pintando tankas, que são esses quadros, né, que representam imagens de Buda e de outros bodhisattvas, usando tankas tradicionais como modelo, e também têm aprendido a esculpir e moldar imagens em metal, gesso, concreto e resinas. Isso que a gente estava comentando, que é uma coisa que nós ocidentais temos bastante, são essa variedade de materiais, né? E a facilidade também que a gente tem de transporte, de ferramentas, né? Então, aí entra uma união de conhecimentos, né? Muitos tipos de gesso, concretos, resinas de diferentes, enfim, cada vez mais com novas propriedades. Então, isso é muito. Isso é em Odian, né, essa foto é lá no nosso professor, né, e onde a gente teve ano passado, Vera e eu, para um treinamento para essas estupas de argila. E são essas. É um projeto muito grande, eles querem realizar cerca de 200 estupas diferentes. Eles já têm em torno de 60 estupas já realizadas em argila, uma diferente da outra, não tem uma igual à outra, todas com embasamento, com as proporções estudadas, com aprovação do Rinpoche. Nada é assim criado, inventado. Claro que artistas residentes, né, em Odian que dão suporte para essa técnica, né, e tornar essa ideia, né, esse projeto corporificar aí na argila, então, através desses artistas. Então, Vera e eu estivemos lá por 15 dias. Esse tamanho delas é mais ou menos qual mesmo? Essas aí são grandes, né, Vera? Elas têm... Elas devem... metro, mais ou menos, da acho base, que tem um pouco mais, elas são maiores do que a gente fez. Então, todo esse entorno... Pode ir passando. Pode passar? Agora já pulou? Não, depois acho que tem depois, a gente vai, né, mostrando, mas elas são diferentes. Isso é num espaço, né, criado para fazer esse processo da argila, numa tenda, né, com todo o material necessário, os nossos orientadores e professores aqui ao lado, Casper e John, que também aprenderam com o Rinpoche. Ele desenha, ele diz quais são as estupas, ele aprova cada projeto, né? Então, são 200 desenhos diferentes
e elas têm, cada uma tem um significado, né? Tem 8 estupas diferentes, os modelos dentro dessas 8 estupas, cada uma tem um simbolismo. E claro, ele pegou formas diferenciadas existentes no mundo, né? No Tibete, no Nepal, e vocês podem apreciar um pouco esses detalhes, né? Dessa riqueza de detalhes. Algumas mais simples, outras mais elaboradas, e tudo com a supervisão do Tartan Tutu. E uma valorização da forma, né? A forma transmitindo beleza, equilíbrio, harmonia, e um trabalho extremamente desafiador e muito rico, porque é você pegar um barro, né, completamente amorfo e transformar numa estrutura dessa, de dimensões assim, medidas precisas. Então, um trabalho assim em que você se coloca inteiramente dentro da experiência, não tem como ficar fora dela. Toda a nossa atenção, toda a nossa energia, toda a nossa concentração está ali. Então você está dentro da experiência, não tem lugar para mais nada na mente, é só viver aquilo e fazer. Então, assim, é o desafio trazendo a oportunidade da gente se trabalhar, como a Mônica falou aqui. Maravilhoso o trabalho. É muito rico, assim, esse lugar todo, essa beleza, não tinham todas as estupas ainda, né? Foram cerca de 60 que eles tinham, né, realizado, mas eles querem chegar a 200. E cada centro foi convidado a participar desse projeto. Então, aqui nós fomos designadas, né, para ir até lá, confeccionamos uma estupa que vai aparecer aqui também, a Vera, e a estupa que a gente realizou. Sendo que nós, assim, não temos, né, habilidade. Eu já trabalhei com argila, sei lá, na faculdade, uma coisa muitos anos atrás, e Vera... Eu nem isso. Aqui a gente está com uma professora de cerâmica, viu, gente? A Marília Pessoa está presente, ela que está nos orientando aí nesse início de projeto, mas que ela continue, né? Não só no início, mas que a gente precisa de muito da sua orientação. A gente está, assim, muito feliz, né? Estamos num momento, assim, aqui, um outro projeto, esse das Saças de Longevidade. Esses já foram aqui, já não é mais lá, não. Esses já são nossos. Esse já é trazendo para cá, né? A gente iniciou por esse projeto menor, né? Mas que não quer dizer que ele seja mais fácil, de jeito nenhum. Está sendo desafiador, então a gente foi fazer um chamamento, né, dos alunos, e temos a sorte aqui, sendo agraciados por ter a Marília conosco, aceitou esse convite e ela está nos orientando nessa prática. Eu digo prática porque é mesmo, né? A gente está vivenciando, além de ter formas sagradas também, né? É uma oportunidade de estar lidando com isso. Em algum momento a gente vai entender do que se trata. Então esse carimbo, que é o empoderamento da Satsa, que é um Ahum, né? Ele está no formato... são muitos detalhes que eu acho que agora a gente não vai ter tanto tempo. Infelizmente a gente está quase na hora já. Mas a gente tem, assim, uma riqueza, sabe, nos detalhes. E outro projeto que é também das bandeiras, que tem várias etapas, desde simplesmente cortar o tecido. Aí você pensa, poxa, cortar o tecido, mas nesse corte do tecido você também está praticando, se você, né, pensar que você é uma oportunidade de você estar ali concentrado, né, trabalhando com um propósito. Então a gente gostaria muito, assim, de que tocasse as pessoas que estão ou apreciando, ou tendo uma vontade de participar também, que podem estar abertos. Aqui nós estamos abertos para esse contato e acolher. Lembrando que a prática não é só o fazer, né? A prática vai
ela vai atuar em níveis muito sutis, né, como a gente falou. Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente queria falar é exatamente isso, né, que o trabalho com a arte sagrada, a gente trabalha fisicamente, mas ele também, níveis sutis da mente e do corpo estão sendo também trabalhados quando a gente se envolve, né? Quando a gente fala do não conceitual, Não conceitual. Aqui, quando está estampando, né? Que essa é a máquina que eu falei que está aqui no galpão aqui do lado. Eloá, que é a nossa coordenadora também das bandeiras. É a nossa coordenadora e a grande estampadeira. E aí vamos também ler essa frase, segundo Rinpoche, o nosso dever ajudar a curar. Fazer essas bandeiras é o nosso modo de oferecer uma prece para os seres iluminados. Tremulá-las ao vento é a nossa maneira de distribuir bênçãos por todo o mundo. Aqui também oficinas que a gente tem feito também. Esse ano passado a gente fez algumas, pretendemos continuar a fazer várias oficinas. Aqui tem uma turma que está esse ano começando a aprender a costurar, que está sendo muito interessante essa experiência nova aqui. A Maria Tereza ensinando costura a Antônia, a Mariana e a Cristiana. 3 voluntários que estão aí fazendo aulas de costura. E aqui lá em Bodh Gaya, os monges recebendo as bandeiras, essa foto é muito importante, recebendo as nossas bandeiras que a gente faz aqui. E mais uma fala do professor do Rinpoche, que é: por favor, saibam que esse trabalho do Dharma criará um poder meritório que circulará pelos mandalas de nossos centros e fluirá na direção de nossos alunos, de nossos familiares e entes amados. Participar da grande obra dos Bodhisattvas une nossos corações, une nossos gestos humildes à grandiosidade dos desígnios e das intenções compassivas deles. E nossas ações se tornarão, de longe, muito mais significativas. Acho que com isso a gente termina e que todos os seres possam ser abençoados com a felicidade, agradecendo aos nossos voluntárias e voluntários, todos que têm trabalhado com a gente ao longo desses anos todos. Muito bom que cada ano alguns ficam impossibilitados de aparecer, mas novos voluntários chegam, então isso é muito bom para a gente, muito importante. Queria fazer esse agradecimento aqui. E vamos, né? Acho que é a última. Então aqui, quem quiser se comunicar com a gente tem o e-mail, artesagrada.rio@gmail.com. Falar comigo, com a Mônica, com a Vera também, a gente pode. E aqui divulgando aqui o Dharmazen, que é a nossa lojinha, onde muitas coisas que a gente faz aqui são livros, né? Muitos livros do Rinpoche tem aqui, entre outros objetos, incenso, que é um projeto que está sendo feito, está muito bom o incenso. A gente até acendeu aqui, vou acender outro para vocês verem esse incenso feito aqui pelo Marcos, muito. E então, quem se interessar, pode seguir no Instagram. E isso aí. Stop share. Não estou conseguindo. Programa. Posso fechar o Zoom? Gente, desculpa, mas o computador está dando uma